Sejam todos bem-vindos, eu sou Paola Sec, do E-Commerce Brasil, mais um Entre Amigos começando e hoje o assunto te interessa com certeza, a Black Friday, que esse ano tem uma expectativa muito maior do ano passado, que já era gigantesca, 9,3 bilhões de faturamento. E olha, esse ano ela promete ainda mais, até 13 bilhões de reais aqui no nosso varejo digital. Alexandre Oliveira, que é diretor de vendas nacional da Pag Brasil. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Paola. Bem-vindo também. Muito bom ter essa oportunidade de trocar essa ideia sobre Black Friday. É sempre muito bom. E o Augusto Rocha, VP de Vendas e Marketing da PM Web. Bem-vindo, muito bom te rever. Muito obrigado por me receberem aqui. Estou muito feliz de falar sobre esse assunto. E aí eu vou me sentindo assim, eu não sei se é velho ou com um legado vivo, que é ter acompanhado o Pedro Eugênio na construção da Black Friday Há 10 anos atrás. E ver o que ela se tornou, né? O trabalho de muitas pessoas aí do e-commerce que desbravaram, fizeram isso acontecer e se confirma com a maior data de varejo do país e uma data de varejo que tem uma característica única, que é quando as pessoas compram para elas mesmas. Diferentemente das outras datas, que é sempre para alguém, né? Então, o Dia das Mães, o Natal, que é presente para todo mundo, o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, dia de tudo quanto é coisa que você pode inventar. Mas a Black Friday a gente compra pra gente mesmo. Não, e interessante você falar isso, porque houve, né, uns períodos que as pessoas falavam, mas será que as pessoas não adiantam um presente de Natal na Black Friday? Então, nesses 10 anos a gente foi entendendo como que é o mercado e como que é o consumidor também, né? Não, e assim, ó, a genialidade que a gente teve de convidar o Augusto para vir conversar com a gente sobre esse tema, já nessa primeira abordagem dele, ele já traz coisas absolutamente interessantes, né? Esse recorte de que, preferencialmente, as compras de Black Friday estão intimamente relacionadas para você, diferentemente, eu acredito, tá, Augusto? Me corrija se eu estiver errado, em outras ocasiões, Dia das Mães, Dia das Crianças, o próprio Natal, né? Isso certamente tem repercussões importantíssimas de estratégia. E vai ser muito bom, eu não tenho dúvida, essa nossa conversa, e foi muito acertado, e ainda bem que você aceitou o convite, viu, Augusto? Fico honrado. O Augusto, inclusive recentemente a PM Web ela trouxe um estudo, né, sobre essas expectativas, essas estimativas para 2025, a Black Friday, e você pode trazer para a gente os principais insights que vocês perceberam nesse estudo? Claro. E até quem estiver nos ouvindo quiser, bota aí no chat GPT, PM Web Estudo Black Friday 2025, certamente ele vai conseguir te levar até o download, ou ele mesmo resumir o nosso estudo. Mas o que a gente nota essa é a Black Friday, que termina com AI e não com AY, né? Vai ser a Black Friday da inteligência artificial, onde a gente vai conseguir ver a utilização já numa escala massiva para o e-commerce. É a Black Friday que a gente vai ter que ser muito hábil na personalização. Então, não adianta a gente ter um produto e tentar vender para todo mundo a mesma coisa, porque nem todo mundo quer a mesma coisa ao mesmo tempo, e para fazer isso tu vai ter que detonar a margem, e não tem margem específica e disponível para tudo isso. O que a gente imagina é, se as empresas conseguirem utilizar o poder que ela tem dos dados, aplicando modelagens de inteligência artificial, colocando a personalização como foco, e aí orientando tudo isso ao cliente, ela vai conseguir entregar para cada cliente a oferta que ele está buscando, porque a gente consegue mensurar isso ao longo do tempo. E parte desse estudo é também ajudar as empresas a se planejar. Você pode baixar agora, mas eu espero realmente que você já esteja se planejando para a Black Friday, porque pela grandiosidade e a possibilidade de venda, muitas empresas começam a se planejar quando acaba desse ano. Porque tu tem que ter capacidade de entrega, capacidade de produção, capacidade de armazenamento, capacidade fabril, até mesmo de insumo. Imagina que quando a gente começou a planejar a Black Friday, não existia tarifaço. Como é que vai ser a Black Friday de 2026, né? Será que vai ter uma contrapartida do governo brasileiro nessa disputa de mercados internacionais, onde a gente está reescrevendo o comércio internacional? Não sei. Então, talvez, se eu não alicerçar em produtos nacionais a próxima Black Friday, eu posso estar ameaçado por um fator externo mudar tudo. Então, a gente precisa ter essa antecipação e essa capacidade de entender o potencial dessa data. Mas eu imagino que a gente vai ter, é claro, algumas marcas conseguindo ter os seus produtos campeões de venda, como alguns anos atrás a gente tinha, eu lembro de uma Black Friday que foi a Black Friday do papel higiênico, que a Magalu conseguiu fazer uma venda absurda numa categoria que não era a categoria
que a gente vai ter de lembrança, mas ela serviu para marcar essa visão da Magalu como marketplace que vende de tudo, né? Na última Black Friday, a Amazon foi com os 2 pés para dentro do setor de beleza e higiene, e aí ela traz um grande aprendizado, que é por que a Amazon estava vendendo produtos abaixo do custo dela na Black Friday? Por que a Amazon queria perder dinheiro? Será que eles não são inteligentes? E aí a gente descobre que isso alicerça o crescimento da Amazon na parte de retail media, onde o setor de higiene e beleza é o maior investidor de mídia no mundo, né? Claro que o maior anunciante do mundo hoje é a Amazon, mas o maior setor anunciante é o setor de bens de consumo, onde estão as empresas de beleza. Então, assim, quem esperava há um tempo atrás comprar um eletrônico, hoje está comprando desodorante. E aí, tu pode comprar o desodorante na farmácia, online, no atacarejo, online. Tu pode comprar no Mercado Livre, que acabou de comprar uma farmácia e anunciou recentemente. A gente está gravando isso Direto para no final de setembro, mas ele acabou de anunciar É. o lançamento do seu próprio atacarejo, né? Isso. E há umas semanas atrás ele comprou uma farmácia para entrar nesses setores. Mas quem é que mais cresce em retail media no Brasil? Na verdade, quem mais cresce em retail media no mundo? O iFood, com 468% de crescimento sobre o ano anterior. E aí, quando tu olha para o iFood, qual o setor que mais cresce no iFood? Farmácia. Por que cresce tanto farmácia? Porque é onde tem maior investimento em retail media. Então, essa disputa dos volumes que a gente vai ter na Black Friday vai ajudar essas empresas a ancorar suas estratégias de venda de mídia ao longo do próximo ano. E aí tem todos esses marketplaces. E a gente tem que disputar atenção com quem? Com quem está vendendo por menos do que compra, com os chineses tentando ganhar mercado. Se a gente olha para o Temu, no ano passado nos Estados Unidos, gastaram 2 bilhões de dólares em mídia. Quanto que pode ser o crescimento deles aqui no nosso mercado? Quando a gente já sabe que o segundo maior player é o Shopee, que é um player chinês, e a gente tem Shein, Alibaba, Temu e vários outros, né? Shopee, claro, é asiático, não é chinês, mas faz parte desse mesmo grupo de empresas que vêm e conseguem assaltar o nosso mercado, ganhando uma grande parte de market share, entendendo essas demandas que o cliente pede. E quando a gente pensa em Black Friday, né, é um volume gigantesco de pessoas ao mesmo tempo, simultâneas. Então, até nesses 10 anos foram entendendo que não daria para focar só num dia, que teria que dar uma diluída, né, durante novembro, até antecipar outubro, para entregar no prazo, fazer com que o site segurasse todo aquele volume. Mas falando agora até sobre pagamento, né, Alexandre? O que hoje a gente vê, se entrar lá no Reclame Aqui, eu vou comprar na Temu, o principal problema costuma ser logística. Então, a logística, não chegou, atrasou, ou de repente a qualidade do produto, mas o pagamento ele não é citado. Por quê? Porque a pessoa que entra, vocês por favor me corrijam, a pessoa que entra, tenta fazer uma compra e não consegue finalizar o checkout, ela não vai lá reclamar que ela não conseguiu, ela simplesmente muda de loja e vai parte para outra até conseguir finalizar isso. Como isso impacta hoje numa empresa que já tem uma estrutura ali de site, pensando em orquestração ali de fluidez no acesso e logística, mas que o checkout mesmo ainda tem algumas limitações? O ponto, tá, Paula? O Guto, ele foi... chamar de Augusto não é Guto mesmo, cara. Foi muito feliz, né? Em deixar muito claro, né, que o evento Black Friday ele já é mais do que onipresente no calendário, né, de comércio de quem opera aqui no Brasil. E ele também foi absolutamente feliz, né, ao sublinhar que, além, né, das preocupações de mídia, de comunicação, cabe, decisivo, né, que as empresas preparem-se para além desse aspecto da oferta, mídia, comunicação. E aí a gente entra em todo um contexto de infraestrutura. Sim, parte de logística, parte de produção, né? Ok, tem alguns segmentos, algumas empresas que concentram incríveis 30%, 40% das suas vendas nesses poucos dias ali de novembro e, quiçá, um pouquinho de dezembro. Não é, obviamente, né, a parte mais sexy que você tem que pensar quando você traça ali uma estratégia de Black Friday. Confesso para ti, tá, Guto, que é muito mais sexy, literalmente, você pensar nas estratégias de comunicação, mídia e afins. E essa parte mais de infraestrutura acaba sendo um pouco mais chata, tá? Mas ela é essencial e fundamental, porque de nada adianta, né, tu desenhar com muita fidedignidade, muita clareza as estratégias de comunicação, se por alguma razão tu não vai conseguir aproveitar todo esse tráfego que tu vai estar gerando para a tua marca, para o teu negócio, para a tua OLR. E sim, tá? Pagamento é
decisivo, tá? Decisivo. A gente aqui um pouco antes, né? A gente estava conversando, jogando conversa fora, e a gente falou, né, de algumas DNVBs, né, que são atreladas a grandes influencers, que têm uma incrível capacidade de atração, né, de gerar um tráfego absurdo, tá? A gente tem exemplos, né, no caso do PagBrasil, tá? Que desses influencers, que em literalmente fração de minutos atraem um tráfego absurdo e você tem que ter uma infraestrutura pronta para atender essa demanda, tá? Porque, óbvio, né? Você atrai, você leva as pessoas para aquele local, se por alguma razão, por falta de infraestrutura, você não consegue converter aquilo em venda, cara, tua estratégia foi literalmente por água abaixo. Então a gente ostenta, em alguns cases, performance que chegam a ferir 97 transações aprovadas por segundo. E o interessante é que essa performance de 97 transações aprovadas por segundo, ela se deu 10 minutos antes, quando estava num vale, assim, praticamente sem um tráfego normal. Você alcançar essa escalabilidade, literalmente, em fração de minutos, faz uma diferença gigante para que você consiga ser exitoso, né? E a gente está falando de tráfego, de volume, quando a gente está falando ali de Black Friday. Eu acho que esse eu acho que é um ponto muito importante, tá, Guto? De novo, né? É muito mais sexy você falar marketing, estratégia, comunicação, oferta, mas negligenciar esses pontos, e um dos elos fundamentais, sim, é o pagamento, cara, pode fazer com que a tua estratégia não vá lograr êxito, tá? Pode ser justamente o inverso, né? Isso. Nosso marketing arrasou, levou um monte de gente e caiu. E aí, justamente, queria até retomar um pouco, Guto, sobre a inteligência artificial, né? Que fala muito em agendas autônomas e, assim, o que eles e como podem ser úteis, né? Para escalar essas vendas nesse período de Black Friday. Nós vamos ter que descobrir. Né? Acho que vai ser esse ano para a gente ver o quanto que isso, de fato, vai repercutir. Eu acho que mais do que os agentes autônomos, eu acho que essa Black Friday vai ser sobre a otimização das engrenagens de busca das ferramentas de inteligência artificial generativas, né? Então a gente acostumou muito lá ao termo do SEO, né, de otimização dos mecanismos de busca. Agora o que a gente vai ter é essa otimização dos mecanismos de inteligência generativa. O primeiro resultado do Google vai ser esse. Então aí tu vai ter uma mudança grande. Depois tu vai ter a capacidade dessa compra conversacional. E aí entram os agentes. Quanto que o e-commerce vai continuar sendo um browser? Essa é uma pergunta. Quantos por cento já migrou para aplicativo? Quantos por cento do que é comprado no browser é no mobile? Né? Uma das coisas que eu gosto bastante, que a gente conversa, eu e o Alexandre, é sobre a questão de Apple Pay. Né? Quando tu tem o Apple Pay para a base de Apple, o volume de conversão dispara. Por que eu não tenho? Por que eu tenho uma base que é, sei lá, talvez 15, 20%, ou em alguns produtos de ticket mais alto, eu consigo ter 30, 40, 50, 70, 80% dos compradores que estão usando um tipo de sistema operacional, e eu não tenho a opção que é mais rápida para eles. E aí, na hora que eu tenho que fazer muito ao mesmo tempo, eu vou falhar no básico. Não tem mais espaço. Vamos lá, se você está começando agora, bem-vindo. Chegou meio tarde, mas tudo bem. A Virgínia chegou há pouco, já ocupou o lugar dela. O que a gente tem que pensar é o seguinte: você começa a partir da onde está o melhor player do mercado. A referência. Então, assim, o cara que prestava um serviço de personalização antes do Netflix, ele precisava ser bom como a Amazon. Agora a Amazon não consegue ser boa como o Netflix. Inteligência artificial, há tempo atrás, era a Alexa. Hoje, eu fico olhando para a Alexa e falo, pô, envelheceu mal, querida. Eu te pergunto, já não sabe mais nada. Sabe? É uma relação, eu fico esperando, pô, vamos fazer uma reciclagem, sabe? Ela precisa estudar um pouco mais, né? Que nem o chat, que estudou tanto, né? Estudou tudo que tem disponível na internet. Então, assim, tu vê que o nosso padrão, ele evolui muito rápido, porque a gente se acostuma com aquilo. Né? Eu tava vendo um cliente nosso anunciando no intervalo de futebol, o Zé Delivery prometendo entrega em 15 minutos de cerveja gelada.
Porra, era 15 minutos. A cerveja gelada. Às vezes, dependendo do prédio que o cara mora, nas grandes capitais ele leva mais tempo para chegar na portaria. Exato. Para pegar, lá. né? E se todo mundo quiser pegar o elevador ao mesmo tempo, como é que segura? Não vai ser 97 elevadores por segundo que nem na Pague Brasil, sabe? Tu tem uma transformação acontecendo e tu tem que conseguir usar os mecanismos atuais para atender a demanda do cliente hoje. Agora, a gente está diante de um cenário que ele é muito ameaçador. Se as marcas não conseguirem estabelecer as relações diretas com os seus clientes, pode migrar tudo para dentro do marketplace. Quando tu olha para o mercado chinês, que é o mercado que mais influencia o nosso mercado local, tu tem 6 players, todos os marketplaces. Quando a gente olha para o nosso mercado, a gente tem o crescimento de iFood, né? Agora talvez a entrada de players interessantes, essa compra, esse investimento, né, que a Amazon faz no Rappi, me pareceu bem interessante. A entrada do Mercado Livre no setor de farmácia para talvez começar a tentar tracionar ali, ele já está fazendo entrega no mesmo dia, que é uma coisa disruptiva, mas que a gente está acostumado nos aplicativos, né? E do outro lado, tu tem como que as marcas que são omnichannel, né, que tem lojas físicas também, se preservam nessa competição. E aí tem o cara entrando no mercado, né? Então, assim, se tu tem a inteligência artificial à tua disposição, tu vai ter que usar. Tu vai ter que usar, porque se tu não tiver usando ela hoje, como que tu vai competir com esses caras? Não, gente, é muito, muito incrível ouvir o Guto falando, né? Porque a gente falava tanto, nossa, veio a pandemia, meio salto que a gente deu de tecnologia, de evolução. Como isso, ele muda a cada mês, né? Não dá nem para falar ano, porque a gente vê inteligência artificial, a gente vê como que, depois da pandemia, coisas que a gente não fazia, a gente começou a fazer, e até o Pix. Porque, assim, brasileiro divide em 12, vamos lá. Black Friday dá para dividir em quantas sem juros? E esse ano a expectativa é que o Pix seja uma das estrelas, não é isso, Alexandre? Não, sem dúvida. Diferentemente do que eu falei antes, né, que não é muito sexy, né, se falar de infraestrutura, de pagamento, Pix não. Pix é um tema, é um assunto que, via de regra, ele consegue capturar a atenção de muitas pessoas. E isso está intimamente relacionado com o estrondoso sucesso que o Pix é. Para que vocês tenham uma noção, a gente está falando que 90% da população economicamente ativa brasileira já fez um Pix na vida. E isso se deu em um espaço absolutamente curto de tempo. O Pix, tá? E isso eu acho que é algo muito claro para mim, né? Ele assenta-se em duas grandes vertentes, né? Você tem uma camada de regulação. E aí, camada de regulação, a gente fala, por exemplo, do que o Banco Central acabou de lançar esse ano, né? O Jornada Sem Redirecionamento, que está provendo pagamento por aproximação do Pix no varejo convencional. Pix automático, né? Que veio com uma finalidade, né? De substituir a opção lá do débito em conta, que era absolutamente terrível. A gente tem a regulação agora, literalmente no próximo mês, do Pix parcelado e o Pix garantido para o ano que vem. Regulação, tá? E intimamente ao lado, né, da regulação vem a camada de tecnologia. A camada de tecnologia é essa, né, assentada no SPI, Sistema Brasileiro de Pagamento Instantâneo, e as diversas empresas, fintechs, bancos, que a partir disso, regulação e tecnologia, conseguem inovar. E permita-me, tá, Paula? Só para literalmente abrir a mente das pessoas com relação ao Pix, né? Nós aqui da Pague Brasil, eu sei que foge um pouquinho do nosso tema de Black Friday, mas para sintetizar para vocês essa junção de regulação e tecnologia. Nós ali da Pague Brasil, a gente lançou, já tá velho, tá? Lançamos em 2023, o Pix Internacional, que vem a ser a possibilidade do brasileiro, fora do Brasil, conseguir fazer pagamentos módicos em lugares do Brasil, em lugares do mundo, desculpa, através da infraestrutura do SPI, Sistema Brasileiro de Pagamento Instantâneo, sensibilizando sua conta corrente aqui local. A primeira cidade onde a gente materializou isso foi Punta del Este. Então era literalmente comum você na praia tomando um sorvete, pagando aquele sorvete, lendo um QR Code que sensibilizava a tua conta aqui no Brasil, sem ter que arcar com os escorchantes 5% lá do IOF e afins, tá? Isso ia ser bom pra Larissa Manoela, né? Que às vezes na praia ela fica assim. Às vezes é difícil para mim. Agora voltando, né? Esse ano, né? O
falando de Black Friday, a gente tem coisas interessantes do ponto de vista de regulação. Uma delas que eu falei para vocês é o tal do JSR, Jornada Sem Redirecionamento. Para o varejo físico, é a possibilidade da pessoa conseguir pagar um Pix por aproximação. Hoje é muito comum, né? Débito ou crédito, aí você pega o celular. Essa mesma experiência, ela vai se dar, já está se dando, melhor dizendo, com o Pix, tá? Quem tem o Google Pay já consegue fazer isso no seu telefone físico. Para o e-commerce, essa mesma agenda, JSR, Jornada Sem Redirecionamento, está tangibilizando a experiência que o cliente consegue fazer um pagamento de Pix no checkout sem ter que seguir, na média, né? São 8 etapas para você finalizar um pagamento de Pix. Você abrir, e falando de e-commerce, né? Porque você tem que apertar pagar, aí gera aquele QR Code ou copia e cola, você tem que abrir o aplicativo do teu banco, ler. São 8 etapas, tá? Eu uso o MEG, é menos para mim. O MEG, com agente autônomo, que é um banco que neófito aí, acabou de surgir com 100% no WhatsApp, só com inteligência artificial. Eu pego, copio e colo, clico ali em compartilhar, redireciono pro MEG, ele já me pergunta qual é se é para aprovar, aí eu aprovo. Se o valor for abaixo do que eu determinei, eu não preciso nem de senha. E se eu tiver o dinheiro no MEG, é assim, às vezes eu não deixo o dinheiro no MEG, eu deixo o dinheiro em outra conta. E aí ele tira dessa outra conta, manda pro MEG e faz o pagamento, tudo nessa fração de segundos. Olha a loucura, mas isso vai acabar, não vai precisar nem sair dali. Não, nem sair dali. E legal esse ponto do MEG, tipo, uma das contas que eu uso é do Itaú. O Itaú lançou a mesma coisa agora. O Itaú falou, agora você também pode fazer pagamento pelo WhatsApp. Usando agente autônomo. É inteligência artificial na prática. Mas para além, correr, cara. Para além, eu hoje uso o MEG. Sim. Para além. Mas é isso, né? O come. Olha o que eles fizeram, vamos fazer. E aí a gente começa a ver o mercado se movimentando. Mas já me encaminhando aqui para o final dessa parte, a experiência, Augusto, vai ser o cliente lá, o e-commerce no browser, que pode ser no mobile, obviamente, ele não ter que precisar copiar ou direcionar lá para o MEG ou para o outro não posso fazer por facial? Não, sim, eu particularmente uso o iPhone, tá? A camada de autenticação para fazer a validação de segurança, eu vou usar o elemento seguro no meu device. No meu caso, é o iOS, é o Face ID, que é absolutamente seguro. Aí pelo Face ID eu vou poder fazer o Pix direto. Direto, né? Só deixando didaticamente avisando a todos, né? Isso é uma junção do SPI, né, do Pix, com o Open Finance. Se tu não tem um consentimento prévio lá na instituição onde tu tem a tua chave PIC hospedada, tu vai ter que fazer um primeiro consentimento, né? Não, tá. Faz a primeira compra e tu fala assim, eu, Alexandre, autorizo a marca XPTO toda vez que submeter ali um pagamento, só fazer direto, sem a necessidade de ter que abrir o aplicativo, QR Code e afins. Isso é uma quebra de fricção absurda, tá? Isso está no ar esse ano, tá? O JSR, Jornada Sem Redirecionamento. Aqui na PagBrasil a gente batizou de Pix por um clique, tá? Já está disponível tanto para Shopify, para Vetex, para Salesforce Commerce Cloud. Tem uma importante camada, tá, de adaptação por parte dos bancos. E por que isso, tá? Tu é cliente do Nubank, por exemplo. Eu falei que tem o Open Finance, né? Tu tá no checkout, tu avisa que tu vai pagar com o Nubank tem que estar preparado para receber toda essa mensageria que vai vir ali daquele checkout para poder fazer essa validação. Então tem alguns bancos que ainda não estão absolutamente preparados para ter uma performance mais rápida, mas sem a menor sombra de dúvida, nessa Black Friday já vai ser algo muito presente, tá? O Pix por um clique, que é a maneira como a gente batizou aqui na PagBrasil, é o JSR, Jornada Sem Redirecionamento. Para mim isso é um grande diferencial para Black Friday. E fala, né, de tráfego, de volume, de diminuir fricção, de facilitar a vida do cliente, que acaba sendo um tema importantíssimo quando a gente fala do momento que é Black Friday, do volume e do tráfego gigante que a gente vai ter. E assim, tráfego gigante, mudança de comportamento do consumidor de várias formas, agora com inteligência artificial, com o consumidor querendo cada vez mais rápido, mas sem ter fricção de pagamento, etc.
quais são as dicas de ouro que, diante do cenário que vocês fizeram, inclusive nessa pesquisa da PM Web de perfil, de perfil até de itens, né, que devam ter mais foco ali do consumidor, quais são as suas dicas, Augusto, para quem está hoje ou pegando já uma Black Friday, segunda, terceira, ou até, acho que cada Black Friday é uma única, né, porque como a gente falou, o cenário muda cada ano. Quais são as dicas para esse ano de 2025 para quem está aí nessa jornada? Eu acho que começa pela questão de tráfego, conseguindo fazer com que o teu cliente chegue em ti diretamente. Não tente só conquistar clientes, porque qual o pior momento do ano para conquistar cliente? A Black Friday. Sim. Então, se tu deixar para aqueles dias ser o momento que tu vai interagir com as pessoas pela primeira vez, vai ser muito caro. Mas muito caro mesmo. Porque a Black Friday, ela não é mais um evento da turma do e-commerce. Ela se transformou numa data que tu tem construtora, concessionária, todas as categorias de varejo do país disputando o cliente ao mesmo tempo. Isso inflaciona todos os canais de mídia. Então, é um momento que tem mais dinheiro para comprar mídia no mercado do que mídia para ser vendida. Então, a inflação, e aí principalmente nos meios digitais, onde funciona por leilão, ela atinge os patamares mais altos registrados na história. Então, se tu deixar para conquistar cliente ali, tu vai ter muita dificuldade de atingir a tua meta. O que tu tem que fazer? Conquistar os clientes antes, se relacionar com eles e trazer eles para dentro do teu ambiente. E tá preparado. Eu acho que isso que o Alexandre trouxe, eu até fiquei pensando, pô, os caras os clientes de vocês certamente vão experimentar essas inovações antes, que nem foi o negócio do Pix, do Apple Pay. É bacana você estar com parceiros que vão te proporcionar a inovação e vão diminuir fricção, porque varejo é fricção. Se tem uma coisa que aumenta a venda, é reduzir fricção. Aí, outra coisa que eu acho relevante a gente apontar para essa Black Friday é que quando a gente observa para o comportamento do consumidor, não dá pra gente enganar ele. Não dá pra enganar ele. Se o cara sabe que o produto é 200, é melhor um desconto de 20% e virar 160 do que tu dizer que é um desconto de 50% e aumentar o produto para 300 e dar 150. A famigerada frase, da metade do dobro. Porque vai ser até mais barato. Só que, claro, eu sei, e meus amigos varejistas sabem, o cliente ele não registra o preço do D hoje. Porque se tu entrar no site, o cara vai lá dizendo de 300 por 200. Ele registra só o 200. Aí quando chega a Black Friday, ele bate de 300 para 150, ele fala que é 50%. Só que hoje ele não tá falando que é 33%. Tá lá. E é isso que dá confusão. Sim. Sabe? Na metade do dobro. Porque ficou mais barato, mas não ficou exatamente o que o cara tava esperando. O ponto é, cara, vai ter coisa por 70% de desconto? Talvez tenha, cara. Mas provavelmente não é o que você quer. Entendeu? 20% é um baita desconto. Né? 30% é muito desconto. Principalmente se é o produto que você quer, que você quer comprar. Você vai pagar 200. Agora 140, cara, tá bom pra caramba. Então, essa transparência e esse entendimento que vem da maturidade, ele é fundamental. E outra coisa é, a Black Friday, ela não é um fim em si mesmo. Tu tem que continuar se relacionando com esse cara para continuar rentabilizando e vendendo ele. Muitas empresas vão recuperar clientes na Black Friday. Muitas empresas vão vender pro cara pela primeira vez. O cara tá na base, mas ele vai comprar pela primeira vez. Então, não acho que o jogo acaba no domingo. Ele começa. É o que te bota no jogo. E aí analisa essa base, o quanto que esse cara vai gerar de valor para ti pros próximos meses, ao longo do ano, para tu ver se valeu a pena ter aquele desconto. Então, quando tu pega esses players de marketplace, o que eles vão analisar? Esse cara que eu comprei o meu shampoo, não nós, né? Tu, comprou o shampoo e pagou, sei lá, comprei por 20, vendi por 15, esses R$5 aí, eles vão ter que rentabilizar para ti, Paula, em anúncio que tu vai consumir, em outros produtos, em serviço que tu vai assinar. Se isso não acontecer, não foi legal. Então eu não tenho por que continuar. Agora, se isso deu retorno, eu posso voltar e continuar financiando o lucro de outras áreas de negócio através do produto dessa compra. Então, se a gente for resumir, tratar o cliente de forma personalizada, analisar essa rentabilidade
E estar preparado para conseguir processar isso é fundamental. E eu acho que isso vai ajudar as empresas a terem Black Fridays que sejam lucrativas e se paguem. Porque só queimar caixa, se você não tem um plano de rentabilização como esses outros que eu citei, não é longevo e talvez isso só adiante o tempo que você vai levar para não existir mais. Muito legal, Guto, que você falar de a Black Friday não é o momento de você conquistar aquele cliente. Costuma ser um cliente único que achou um preço legal, vai lá e compra aquilo, mas essa oportunidade. Então, eu como consumidora, né, sempre compro na Black Friday. E quem me entrega no prazo, quem me faz o produto é legal, etc., eu volto, mesmo que não seja depois na Black Friday. Eu acho que é nesse lugar que a gente tem que entender. Então, existe um potencial para aquele cliente que entrou no seu site, finalizou, recebeu. Se você fizer uma boa entrega, a chance dele voltar é muito maior do que de uma nova empresa que ele ainda não teve essa experiência. Eu acho que quem compra online a Black Friday é um grande teste de que se a pessoa entregou na Black Friday certinho e eu amei esse produto, ele vai continuar fazendo parte da minha vida. E uma coisa que eu sugiro, tá nos ouvindo, isso é um mini channel. Cara, faz um preço especial pro cara retirar na loja. Porque tu vai levar o cara pra loja depois que acabou a Black Friday, depois que o cara ganhou o 13º, e aí tu trata o cara como um rei. E eu posso apostar com você, já que a moda é aposta, né? Provavelmente a gente vai mais levar dinheiro nessa Black Friday. Eu aposto com você vai ter de 20% a 50% de aumento do ticket na hora que o cara vai buscar o produto. Com certeza. E olha como muito valiosa, né, essa dica do Guto, tá? A Black Friday não é um fim em si mesmo, né? Eu gravei essa afirmação e eu acho ela completamente verdadeira. E a gente está falando aqui de se relacionar com a marca se relacionar com os clientes, né? E isso é muito perspicaz, você garantir que todos os teus ativos, né, que a tua marca oferece, e no caso de um cliente que também tem loja física, tu disponibilizar a loja física para tu te relacionar com o cliente. E no fim é isso que vai fazer a diferença, relação. E a relação mais humana possível. Permita-me, tá, Paula? Tu comentaste de dica de ouro. E eu fiquei aqui pensando, refletindo, o que uma empresa, né, de pagamento digital pode oferecer de dica de ouro? É muito comum, tá, você associar tecnologia e complicação, né, complexidade. É comum isso habitar a mesma frase. Uma missão da Pag Brasil é tirar complexidade e tecnologia da mesma frase, tá? E a gente se esforça muito, mas muito, para que os nossos clientes, né, os lojistas, os merchants, eles não tenham que pensar em pagamento. Que eles tenham, que eles possam, que eles devam, tá, investir tempo para o seu core business. E eu falo isso de maneira bem... Eu não quero advogar na causa própria da Pag Brasil, tá? Porque além de Pag Brasil, sim, devem existir outras empresas de tecnologia de pagamento digital. Mas a empresa ela tem que se prestar para você, lojista, merchant, ela ocupar todo o processo, toda a jornada do pagamento. Toda a jornada do pagamento. Procure empresa que tragam soluções para vocês, cara, do front-end. Tá, mas é melhor lá no checkout, no browser, vir o Apple Pay antes do Pix, não, cartão de crédito, boleto, um desconto. É importante que essa empresa também, após a Black Friday, garanta que o contas a pagar da empresa consiga fazer uma conciliação dos valores que vão estar caindo nas suas contas. E fazer isso de maneira muito célere, muito fácil, muito rápida, para que tu não te preocupe, para que, obviamente, tu consiga investir teu tempo e tua energia naquilo que é mais essencial, que, como o Guto bem disse, que é o relacionamento que a marca tem que fazer com seus clientes. Cara, essa é a nossa missão. E eu acho que essa seria aí a grande dica de ouro. E óbvio, tá? A Black Friday não é um fim em si mesmo, tá? Pensem numa estratégia de relacionamento com seus clientes finais e escolham quem são os parceiros que vão estar com vocês para apoiar isso. E na hora de decidir qual é o cara de pagamento que vai apoiar vocês nessa, tenham em mente isso. Eu sei que é muito comum, é o racional eu lançar mão de um processo de decisão, né? De quem eu vou colocar aqui no meu checkout. O cara que tem a menor taxa. É racional, é óbvio que é racional. Mas entendam, tá, que a decisão única e exclusivamente alicerçada só nisso pode, assim, ser trágica.
Como, por exemplo, num evento de altíssimo tráfego como a Black Friday, tu ter uma infraestrutura capenga que ela não tem a escalabilidade como premissa para garantir que tu tenha atendimento, tu tenha conversão para o alto volume. Então, procurem, tá? Sim, empresas que efetivamente vão ser empresas de tecnologia de pagamento digital que vai se ocupar de toda a jornada do processo de pagamento. Toda a jornada do processo de pagamento. Eu sei, de novo, vou reafirmar, não é o assunto, o cara não acorda de manhã cedo, nossa, vou decidir quem é o meu processador de pagamento. De novo, é muito mais prazeroso, cara, sentar, decidir qual é a empresa, sentar com a PM Web para decidir as estratégias de tráfego, por exemplo. É muito mais prazeroso, sem a menor sombra de dúvida. Mas, tá, negligenciar quem é o cara que vai te apoiar ali nesse processo do pagamento pode ser absolutamente traumático. Falar de Black Friday é sempre muito importante, até para a gente mostrar para todo mundo que nos assiste agora que é uma data que cada vez ganha mais força e cada vez ela faz com que a economia do nosso país ela se desenvolva mais, é uma data extremamente importante e se desenvolve e muda a cada ano que passa. Então, muito obrigada, Guto, pela sua presença, obrigada, Alexandre, voltem sempre trazendo essa conversa boa aqui para a mesa. Muito obrigado. Eu fico feliz, não é meu primeiro episódio do Entre Amigos e eu comecei no online, porque foi na pandemia, né? Sim. E é muito bom vir pro presencial, então, assim, estimula as pessoas também. Comprem online, mas comprem nas lojas, visitem os centros das cidades, vão para dentro dos shoppings. Eu acho que a gente precisa ter essa omnicanalidade presente também na Black. Perfeito. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço. Conviver, né? Estar com o Guto é sinônimo de, com certeza, um papo muito interessante, fluido, enérgico, muito bom. E espero que vocês tenham aproveitado essa nossa conversa. Gente, muito obrigada pela presença e até o próximo Entre Amigos. Tchau, tchau.